Olá, povo progressista, estamos aqui mais uma vez. Eu começo pedindo o de sempre, né, que vocês curtam o canal, que vocês comentem, que vocês compartilhem e que vocês se inscrevam no canal, para a gente continuar contribuindo, mesmo que modestamente, para uma democracia plena no Brasil, com direitos iguais para todos os cidadãos. Bem, gente, hoje Jair Bolsonaro deu depoimento a respeito da sua interferência nos ataques do 8 de janeiro. É evidente que ele vai negar tudo, né, tal, mas eu sabia que ele ia negar, todos sabiam que ele ia negar. Mas uma desculpa horrorosa que ele usou. Ele disse que quando foi sem querer, né, que ele mandou uma mensagem, mandou uma postagem, fez uma postagem em suas redes sociais, né, no dia 9 ou 10 de janeiro, um dia depois dos ataques a Brasília. Ele foi para responder exatamente por isso, por uma postagem que ele fez contra a democracia, contra as urnas eletrônicas, contra o TSE, né? E onde foi uma postagem em que mostra uma pessoa falando, né, que o Lula não foi eleito pelo povo, e sim pelo Supremo, pelo Tribunal Eleitoral e tudo mais, né? Então Jair Bolsonaro postou isso. E a desculpa que ele usou foi que quando postou estava internado e tomou morfina, então estava fora de si, acabou sem querer fazendo a postagem. Bom, então o Jair Bolsonaro tomou morfina há muitos anos, porque há muitos anos ele faz acusações severas contra o Supremo, contra as eleições, contra os seus adversários, né, contra negros, contra mulheres, enfim, tudo aquilo que não se parece com um projeto, com seu próprio projeto, né, de sociedade, ele ofende, ele ataca, sempre foi assim. Mulheres, homossexuais, negros, índios e tudo mais. Será que a vida inteira ele tomou morfina? Né? Bem, gente, mas eu separei aqui alguns escândalos de corrupção do Jair Bolsonaro, só para deixar claro que ele não tem esse negócio de morfina, não é porque ele estava na porque o caráter dele é realmente ruim, é um dos piores seres humanos que eu já vi falar. Na minha geração, na minha época, né, que eu nasci em 64 e até hoje, foi o pior ser humano que eu vi. Pior ser humano que eu presenciei, que eu pude, né, observar. Claro que antes teve outro, na Segunda Guerra Mundial tá cheio de gente da mesma índole dele, também não é tão pior não. Só que tiveram mais possibilidades de fazer as crueldades que tinham em mente, mas não são piores do que Jair Bolsonaro não. Então eu vou botar aqui alguns dos crimes, dos escândalos de corrupção no governo do Jair Bolsonaro, do governo não, da vida do Jair Bolsonaro, né, para mostrar que, sabe, não justifica eu estar doente para fazer aquela postagem, não. Ele realmente é cruel, ele realmente não tem senso ético, senso moral. É por isso que ele fez essas postagens, por isso que ele fez outras postagens, agrediu a democracia em todos os sentidos, e fez graves ameaças ao Supremo, né? Bom, a gente começa pela rachadinha, né? Suspeita de que agora pode ter chegado até o próprio... a rachadinha, que sempre foi uma prática do Jair Bolsonaro, agora se tem informação de que no próprio Palácio do Planalto tinha a prática da rachadinha. Nesse caso, o Planalto era operado pelo Coronel Cid, um coronel do Exército. Antes era o Queiroz, né? Não sei, eu acho que Queiroz era sargento, né? Agora não, agora já foi, como ele foi presidente, as coisas já passou para o nível do oficialato, né? Oficialato das Forças Armadas. O Cid estava lá para desonrar, para ser mais um a desonrar as Forças Armadas, porque muitos deles desonraram as Forças Armadas. Olha, eu estou falando de alguns crimes, né? Funcionários fantasma, que está sempre relacionado a essa questão da rachadinha, as mulheres, primeira ex-mulher, segunda ex-mulher, tudo, aquele monte de parentes, todos eles denunciaram o Bolsonaro, os irmãos delas, os parentes delas denunciaram o Bolsonaro. Existem gravações, né, que uma ex-mulher dele fala que o irmão delas foi cortado do programa do Bolsonaro porque ele não estava devolvendo tudo que ele tinha que devolver. Porque rachadinha, a gente pensa que a rachadinha era rachar no meio. Não era no meio, não, era muito mais do que isso. A pessoa não trabalhava, não ia lá para a Câmara, ou sei lá, para a Assembleia, não ia, eles simplesmente não iam, né? E aí eu trabalhava em outra coisa, dava o dinheiro para Bolsonaro dava para eles alguma graninha, que era só para pagar, para usar o nome da pessoa, né? Acredita-se que os funcionários
da família Bolsonaro, todos juntos, que já fizeram esse estudo, receberam cerca de 295 milhões. 295 milhões na mão dessa gente. Aí, digamos que ele gastou aí uns 300 mil, talvez, para devolver as pessoas das quais eles usaram os nomes. Né? A mais famosa é a Val do Açaí. Não sei se vocês se lembram dessa história da Val do Açaí, que sempre vendeu açaí, mas que estava lá na folha de pagamento dos Bolsonaros. A associação com milícias, sempre teve associação com milícias, né? Ele, inclusive, os milicianos ajudaram muito a divulgar o nome da família Bolsonaro. Em alguns casos são muito complexos, né? O discurso do deputado Bolsonaro, que já exaltou milícia e grupo de extermínio. Eu me lembro dele falando, olha, a milícia, o grupo de extermínio é bem-vindo, né? Ele falou que a milícia era importante também, né? Para o Rio de Janeiro, para as comunidades no Rio de Janeiro, né? Cheque de Queiroz, sai Michele, total de 89 mil. Isso foi no começo, né? Dinheirinho pequeno assim era no começo. 89 mil que nunca foi explicado, isso foi um empréstimo, nunca foi explicado isso, né? Queiroz depositou 89 mil na conta primeira da Michele Bolsonaro. E aí teve mais outros depósitos, mais outras coisas que, por outros crimes que o Jair cometeu, isso acabou não sendo apurado como deveria ser. E um dos operadores disso, evidente, que era o Queiroz, todo mundo sabe que era o Queiroz, e ele ajudou a esconder o Queiroz quando o Queiroz era procurado pela justiça. Queiroz foi achado no interior de São Paulo, num sítio, numa chácara do advogado da família Bolsonaro. Aí teve aquele outro também envolvimento do Ministério do Meio Ambiente, né? Mas isso foi um crime cometido pelo ministro, onde evidentemente que o Jair tem um pé nisso aí. Mas vamos deixar por enquanto só com os ministros. Vacinas. O Jair Bolsonaro insistiu na cloroquina. Quando ele decidiu por vacina foi porque estava vindo de uma forma corrupta. Tinha corrupção no contrato, então ele aceitou. Mas antes disso não, era cloroquina só. E a gente vai falar disso mais tarde também. Deixa eu só dar uma lida aqui, rápida aqui. A Coronavac que foi formalmente oferecida ao governo Bolsonaro por quase o triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan. Quase o triplo do preço, né? Bom, aí vem o ministro da Educação também envolvido em casos de propinas. Nossa, muitas propinas que os ministros da Educação, propina em ouro, propina em compra de Bíblia, né? Faz negócio com Bíblia, distribui Bíblia com a minha cara, lá, um monte de coisas, né? Inúmeras denúncias inundaram o Ministério da Educação da gestão Bolsonaro. Mas aqui inacreditável dela foi o ex-ministro Milton Ribeiro, foi exonerado do cargo em 28 de março, uma semana após a revelação de uma gravação na qual ele afirma que repassava verbas do Ministério para prefeituras indicadas por 2 pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Com acesso e influência, os pastores negociavam o pagamento de propina até em barras de ouro e contratos com compras de Bíblia. O Jair reuniu em torno dele o pior que havia em cada setor, o pior que havia entre os religiosos foi para Jair Bolsonaro. O pior que havia entre os militares também foi para Jair Bolsonaro. Tudo gente de péssima qualidade, péssima índole, né? Pastores midiáticos, militares também famosos por aí, faltam todos com Jair Bolsonaro. Infelizmente, e políticos também de péssima história, de péssima índole, todos eles com Jair Bolsonaro. Interferência na Polícia Federal. E aí que não foi investigado, lá no começo eu estava falando das questões da rachadinha, não foi, muitas coisas não foram investigadas exatamente pela interferência do Jair na Polícia Federal. E aí começou a cair o Sérgio Moro, que é outro cidadão da mesma índole do próprio Jair, né? Começou a cair porque ele queria outras pessoas lá e tal. Bolsonaro interferiu várias vezes, né? Várias vezes. Naquela reunião do dia 22 de abril, se não me engano, de 2020, ou 2019, 2020, ele confessou a intenção de proteger a família. Ele confessou isso, né? E aí tem várias... Isso aí interferiu, essa interferência do Jair atrasou várias investigações sobre a própria família do Jair. É uma corrupção séria isso também. Tratores e equipamentos agrícolas superfaturados. Olha,
Orçamento secreto bilionário, esse orçamento secreto foi outra fonte de crime terrível também. Orçamento secreto bilionário de Bolsonaro bancou tratores superfaturados em troca do apoio no Congresso. Parlamentares do Centrão destinaram mais de 271 milhões para a compra de tratores e a preços infladíssimos. Em alguns casos, o superfaturamento chegou a 259%. 259%. Um trator que custaria 100 mil foi para 350 mil. É muita grana, né? Empresa da SECOM, Secretaria de Comunicações, fecharam contrato com o governo federal. O chefe da SECOM recebe por meio de uma empresa da qual é sócio dinheiro da emissora de TV e de agências de publicidade contratadas pela própria secretaria, ministérios estatais do governo. Ou seja, o cara ele era secretário da SECOM, da Secretaria de Comunicações, e fechava contrato da empresa dele com a própria secretaria. Eu já assinava isso muito numa boa. É o Fábio Weingarten, que era o chefe da SECOM, né? Ônibus escolares com sobrepreço, né? É uma instituição bilionária para a compra de ônibus escolares com preços inflados. Pessoas indicadas por Valdemar Costa Neto. Esse que hoje está querendo lançar a Michele como candidata caso o Bolsonaro seja inelegível, declarado inelegível. Valdemar Costa Neto e Ciro Nogueira, presidente do PL, do Partido Jair Bolsonaro e ministro da Casa Civil, respectivamente. Os diretores aceitaram pagar até 480 mil por cada ônibus, que deveria custar no máximo 270 mil, quase o dobro, né? O preço total pulou de 1,3 bilhões para 2,04 bilhões. Um aumento de até 55%, ou de 732 milhões, segundo noticiou o Estadão. O Estadão não é de esquerda não, tá, gente? Bolsolão do lixo, até no lixo esse miserável, rato, coisa de rato é lixo mesmo. Estatais controlados por apadrinhados do Centrão, de novo, licitaram 1.048 caminhões de lixo, com aumento de 500%. Dos 381 milhões destinados para isso, a suspeita é que superfaturaram faturamento em 109 milhões. Relacionado à Codevasp, né? Codevasp, que já conhecemos do escândalo do asfalto, a Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, que é a SUDECO, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, e a Codevasp, né? Codevasp, nova modalidade de despejar recursos do orçamento federal em compactadores de lixo. Em tudo os caras roubaram. Orçamento secreto, que todo mundo já sabe, né? Bolsonaro atuou no Congresso na concepção do orçamento secreto. O mais escandaloso caso de corrupção na história do Brasil. As digitais do presidente são visíveis desde a gestão do orçamento secreto. Infelizmente, eu acreditei que quando Bolsonaro saísse, esse orçamento secreto explodisse, né? Mas eu acho que isso não vai render muita coisa, não. A própria mansão do Flávio Bolsonaro. Pô, gente, com a prática de rachadinha, com tantos escândalos, né, de corrupção, o cara comprou uma mansão que valeria, segundo especialistas, algo em torno de 15 milhões. Ele comprou por 5 milhões e 670 mil, parece. 5 milhões e 970 mil. Fez um bom negócio, né? 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Gente, é dinheiro vivo. 51 milhões, o cara enche várias malas, mochilas, né? Carrinho de mão, cheio de dinheiro, vai lá, não, quero comprar um imóvel. É isso. De onde que sai esse dinheiro vivo? Bolsonaro é corrupto quanto mais, mentiroso quanto mais. É gente da pior espécie. Tem várias coisas, tem vários processos que podem liquidar Bolsonaro politicamente, mas o que é pouco ainda. Bolsonaro e os filhos dele têm que pagar por tudo todo o mal que fizeram ao país. Não só eles, como toda essa corja de políticos, de militares e religiosos que o seguem e que contribuem para os crimes de Jair Bolsonaro. Todos eles têm que pagar por isso, né? Porque enquanto Bolsonaro enriquece, a família do Bolsonaro enriquece, vários militares enriquecem, ganham a eleição com o nome do Bolsonaro para se perpetuar no poder e enriquecendo cada vez mais com suas práticas corruptas, o povo está passando fome. Eu acho interessante quando eles gritavam, né? O Supremo é o povo não viu nada desse dinheiro que foi roubado aqui. O povo estava comendo osso e eles gritando que o Supremo seria o povo. Então, gente, é esse tipo de gente que a gente tem que eliminar
da política brasileira, para que o Brasil possa realmente se voltar a ser uma democracia, voltar a ser uma democracia, como ensaiou de 2002 a 2016. A gente, com tudo que eu tenho contra o Fernando Henrique Cardoso, eu também não posso dizer que ali houve agravos à democracia, agravos ao país, como aconteceu no governo do Jair Bolsonaro. Então a gente precisa eliminar essa gente. O Brasil precisa ficar livre dessa gente, né? Eu termino aqui agora fazendo aquele pedido de sempre, porque vocês se inscrevam no canal, porque vocês compartilhem, comentem, para que a gente possa continuar crescendo. Curtam, né? Para que a gente possa continuar crescendo e fazendo um apoio, dando apoio à verdadeira democracia plena no Brasil, para que todos possam ter direitos iguais. Eu fico por aqui, fiquem todos com Deus.